Olá, boa noite. Já vamos começar. Deixa o pessoal ir chegando aí aos poucos, né? E aí? Uhum. Olá, e aí, Madá? Então, vamos começando, né? Mais uma live, mais uma semana. E aí, vamos lá, né? Bom, vamos dar sequência agora, porque hoje nós vamos falar do top 5 blends. Nós fizemos na semana passada, o pessoal pediu bastante depois que eu fiz essa live da semana passada, gostaram, acho que o pessoal gostou, né? Achou interessante a gente fazer essa ideia de explicar como usar o trio top, né? Que é o nosso kit introdutório de apresentação, que foi lavanda, limão e hortelã-pimenta, né? A gente falou bem sobre eles. E com isso eu acho que surgiu a vontade de falar então sobre os blends. A gente tem só top 5 blends. E aí, quais são, afinal de contas, esses blends top, né, que a gente tem aí? Para início de conversa, a gente precisa explicar para quem não sabe ainda o que é um blend. Nós vamos primeiro explicar e tirar aí essas dúvidas com relação a isso. Quando a gente fala de blend, nós estamos falando, na verdade, de uma sinergia de óleos essenciais. Normalmente é uma combinação de óleos essenciais puros em um vidro só. E por que a gente utiliza, afinal de contas, os blends? Também são chamados na doTERRA de mix de óleos essenciais, porque na verdade é uma mistura de óleos essenciais, então. E a gente utiliza os blends, a função maior do blend é unir a potência dos óleos essenciais de forma individualizada em uma fórmula única, onde você consegue então uma potência muito maior ali nos resultados. Você consegue agilizar o processo de resultados, você consegue um foco maior para algumas características mais específicas. Ou seja, a gente sabe que cada óleo essencial individualmente, pela riqueza do seu quimiotipo, né, pela riqueza de substâncias que a gente tem presentes ali em um óleo essencial apenas, eles podem ter uma infinidade de funções terapêuticas, um monte de objetivos ali que vão ser para inúmeras finalidades. Então, quando a gente forma, na verdade, um blend, a gente quer alguma questão um pouco mais específica e que aquela composição dos óleos, então a gente pega várias composições de óleos essenciais diferentes para formar então essa ação mais direta com aquele objetivo. Então você vai observar que se você pegar aqueles óleos essenciais individuais, eles vão ter características em todos eles, benefícios ali, presenças de substâncias que vão ter aquelas opções que a gente quer para resolver algum problema mais específico. Então, o grande objetivo da gente ter um blend normalmente é para isso. Então, a gente tem as indicações mais gerais daquele blend, porque vai ser a função, por que ele foi desenvolvido, por que ele foi criado. Então, nós podemos pegar, por exemplo, óleos essenciais individuais e formar o nosso próprio blend. Então, a gente cria e desenvolve o nosso blend personalizado, né, para alguma questão. Então, você quer algo para algum benefício específico, então você vai pegar aqueles óleos que tem mais ou menos aquelas funções que você quer e você mesmo forma o seu blend. Isso normalmente é necessário que você tenha pelo menos um pouco mais de conhecimento para que você consiga formar esse blend que ele seja mais eficiente, né? Para dentro das características que você quer, ou então você já tem um blend já pronto, que é o caso desses blends que a gente vai falar hoje, que facilitam muito, então, o processo para quem ainda não tem o domínio do conhecimento mais um pouco mais profundo sobre a individualidade dos óleos essenciais, e aí com isso fica um pouco perdido, né? Ah, eu não sei se eu misturo esse com esse, vai dar certo, essa combinação vai ter um efeito que eu gostaria ou não. Então, para que isso você facilite bastante, você já tem os blends já prontos com aquelas características já pesquisadas. E no caso da doTERRA, é muito bom que você tenha isso, porque já são blends
altamente estudados, além de a gente ter ali a garantia da pureza, da qualidade dos óleos essenciais que estão presentes naquele blend, a gente já tem uma pesquisa científica em laboratório feita por altos conhecedores de óleos essenciais ali e que com isso já sabem exatamente qual a forma que você tem o maior benefício daquele blend. Então aquele blend já foi estruturado já com os óleos essenciais específicos, não somente aqueles óleos, mas também até a quantidade, a proporção deles naquele blend, porque nem sempre, quando a gente fala, por exemplo, que em um blend tem ali 3, 4 óleos essenciais, 5 óleos, no caso dos blends da doTERRA, tem blends que chegam a ter 7, 8 óleos essenciais diferentes na sua composição, não significa que a proporção é igual, seja dividida exatamente igual, tantas gotas de um, de outro e de outro, né, para se formar um blend. Então, de acordo com a pesquisa, com o objetivo maior daquele blend, até a dosagem já muda. Então, algumas gotas a mais de um, a menos de outro, porque nessa proporção exata, alguns óleos essenciais se complementam, outros se equilibram, né? E outros potencializam e reverberam mais. Então, com isso, a gente já ter um blend pronto nas nossas mãos é uma garantia muito grande de segurança e tranquilidade, principalmente para a pessoa que está começando agora nesse mundo dos óleos essenciais e não tem, nesse caso, então, muito domínio sobre a própria composição, né? Como compor um blend mais personalizado. Com isso, facilita demais pra gente esse uso, né? Então essa é uma grande característica muito legal aí da gente já ter os blends da doTERRA prontos para uso. Então hoje eu vou falar dos 5 principais, ou seja, são aqueles que não pode mesmo você faltar em casa, vocês vão ver como eles são ricos e a quantidade de possibilidades de usos a gente tem com esses blends que eu vou falar aqui hoje. Então você vai ter uma infinidade de opções de uso e não só de utilização, mas de formas, né, de aplicação e a variedade que cada um desses blends nos proporciona. Então, se você tiver em casa esses 5 blends, você já está ali muito bem equipado para fazer bastante coisa, como dizia, resolver muitos dos seus desafios e trazer muito mais bem-estar e qualidade de vida para você, para sua família ou para as pessoas que você ama aí, que você quer auxiliar com o uso dos óleos essenciais. Então, quais são esses 5 blends para início de conversa? Esses 5 blends, já para adiantar para vocês, eles estão presentes aqui, ó, nesse kit maravilhoso, que é o kit Living Brasil. Ele é composto por esses 5 blends também, tem os outros óleos, aqueles que eu falei na semana passada, no trio top, estão nesse kit, e a gente vai falar dos 5 blends que também fazem parte dele. Não é à toa que é o carro-chefe da doTERRA, né? A gente tem ali essa caixa de ferramentas maravilhosa, porque eles já são altamente pensados para isso. Quais são aqueles que você precisa então ter, que é a sua farmacinha natural, que a gente sempre fala, né? Para você ter em casa ali, para ter vários recursos e várias possibilidades de uso. Então vamos começar pelo primeiro blend. Nós vamos falar desse daqui, quem é que ainda não conhece essa maravilha, que é o Deep Blue. Então, Deep Blue não pode faltar, né, gente? Esse aqui é um blend incrível, maravilhoso, inclusive vou falar as formas de aplicação deles para que você já vá se situando aí, inclusive esse daqui tem a tampa diferente justamente por isso. Então a gente sabe que nos óleos essenciais da doTERRA a gente tem possibilidades aí de uso aromático, de uso tópico e também de uso interno. Porém, alguns óleos são adequados mais para uso aromático, tópico e não são adequados para uso interno. É o caso do Deep Blue. Tá? Então, a principal via de utilização desse blend incrível que é o Deep Blue é o uso tópico. Pode ser utilizado para uso aromático? Até pode, mas não é tanto a função dele. Então, eu recomendaria você focar mais com ele no uso tópico diluído, tá? Esse blend não é adequado para uso interno. Exatamente por isso ele tem inclusive essa tampa diferente que vem nele, porque é uma tampa de segurança. É uma trava que você tem de segurança inclusive para criança, porque como ele é um blend muito potente, ele é muito forte e não é adequado para uso interno, então eles tomam esse cuidado de deixar uma travinha aqui, ou seja, uma tampa diferente, para que não corra esse risco e também porque a pessoa que tem o kit, quando ela olhe essa tampa diferente, ela lembra, ó, esse aqui eu não posso ingerir.
né? Ela vai ter só pela dificuldade que ela tem um pouquinho a mais de abrir. Eu sempre falo que sou até meio criança, porque eu mesma tenho dificuldade para abrir essa tampa, você tem que pressionar, né? E depois girar para conseguir abrir. Então, às vezes você fica ali tentando, aí depois que você consegue abrir, mas é muito interessante que seja feito assim, que é mais uma demonstração da doTERRA, da preocupação que a doTERRA tem com a segurança dos seus consumidores, das pessoas que utilizam os seus óleos. Então, como ela sabe que ele é um blend muito potente, que pode acontecer de repente algum engano, alguma confusão, e a pessoa, quando fala, gente, por exemplo, que é a função dele, que é para dores, o que a gente que já tem a mente muito voltada para a visão alopática, a pessoa sempre pensa o quê? Eu vou tomar alguma coisa para passar essa dor, correto? Então, como ele é bem específico para dores, então seria muito comum a pessoa pensar em tomar o Deep Blue. Então aí fica essa dica de que essa tampa diferente é para isso, tá? Para que você lembre que por mais que ele seja maravilhoso, espetacular para as dores, ele é suficientemente resolvido com apenas o uso tópico diluído, tá? É um blend bem forte, então inclusive também não é adequado você utilizá-lo puro na pele, porque ele é muito potente. Então, a ideal é que você faça a utilização dele realmente numa diluição. Então, prepare uma diluição e a forma e as indicações do Deep Blue, como eu já disse, quando você pensar em dores no corpo, né? Então, quando você pensar em processos de desafios de dores musculares, coluna, processos de bursite, todos esses processos de ites, né? Processos inflamatórios aí, de dores musculares e dores de tendões, nervos, enfim, é missão para o Deep Blue. Então ele é incrível para isso, realmente a gente tem ali aqui uma ferramenta incrível para te dar suporte nesse momento onde você estiver enfrentando algum processo de dores, tá? Então não só ele vai ter uma ação local, imediata, de alívio, como ele também vai profundamente agir, porque aqui a gente tem óleos essenciais com grande potencial anti-inflamatório, grande potencial ali para não só alívio de dor, ou seja, não é somente de analgesia que a gente está falando, a gente está falando de processos mais profundos, onde vai trazer um grande suporte para o seu organismo, um grande apoio para que o seu próprio organismo, então, faça esse processo de melhora contínua aí dos seus pontos frágeis, né? Então a gente fala também de artrite, de artrose, todos esses processos a gente recomenda de cara o Deep Blue, é o primeiro que a gente pensa quando alguém vem com esse tipo de queixa pra gente. Pessoas também que aí praticam atividade física, né? Então às vezes tanto pré quanto pós atividade física ele é sensacional, porque no caso do pré-atividade física, ele já prepara o seu corpo para o aquecimento, para prevenir alguma lesão que possa acontecer durante a sua atividade física um pouco mais forçada, alguma questão assim. E no pós-treino, né, na pós-atividade física, ele ajuda realmente a dar um relaxamento e tira aquele desconforto da fadiga muscular que é gerada após um excesso de exercício físico também. Então, aquela sensação que a gente tem às vezes depois que fica muito tempo sem fazer um exercício físico, que parece que você apanhou, né? Então, dentro disso, você pode usar aí uma diluição do Deep Blue, aplicar, fazer uma boa massagem na região e vai ser um alívio incrível, sem perder o efeito do seu exercício físico, né? Mas você vai ter um conforto muito maior, então aumenta muito o seu conforto, tá? Então, Deep Blue é aquele que você vai usar em todos esses aspectos. Forma de uso, então, como eu disse, preferencialmente diluído. Agora tem uma dica que tem a pomada Deep Blue, né? Que inclusive está em falta ainda no catálogo, mas daqui a pouco deve estar voltando aí. Muita gente está apavorada porque quem já usou essa pomada Deep Blue não fica sem. E ela é incrível mesmo, então você já é prática porque ela já vem pronta para uso, né? Já vem em creme. Então você pode pegar ali a pomada e já passar prontamente ali na panturrilha, pontos ali onde você tem um processo, onde tem um desafio de dor ali. E aí você aplica na região. E se você quiser potencializar ainda mais o efeito da sua pomada Deep Blue, que é a Deep Blue Rub, então se você quiser dar um up ali nessa pomada, o que você faz? Passa a pomada e pinga umas 2 gotinhas do Deep Blue sobre a pomada e espalha na região. Então aí você dá um up muito maior ali para o efeito local, tá? Ajuda demais a potencializar. Agora a gente tem então que forma que você vai fazer, Clarissa pergunta ali como que ela faz a diluição.
Então a gente costuma dizer que a diluição normalmente eu sempre chamo de diluição básica. Uma diluição básica ela está em torno aí de 4 a 5%, tá? De concentração em um óleo carreador. O óleo carreador que a gente sempre recomenda é o óleo de coco ozonizado, que ele potencializa também os efeitos do seu óleo essencial ali, correto? Então, nesse caso, você tem ali os benefícios do óleo carreador também para realmente fazer a diluição e fazer uma absorção mais lenta, porém mais segura e ao mesmo tempo de efeito mais sistêmico. Então, ele vai não só a ter o efeito local, mas também ele cai na corrente sanguínea lentamente e vai ter um efeito sobre todos os pontos onde você precise ali do efeito do seu óleo essencial específico que você esteja usando, tá? Então, normalmente é essa concentração que a gente aconselha. Pode-se fazer um creme corporal de massagem com Deep Blue? Eu não recomendo um creme para corpo inteiro, um óleo corporal para corpo inteiro. O aroma dele é bem canforado justamente devido à presença dos azulenos, né, um anti-inflamatório muito poderoso que tem nos óleos essenciais que compõem. Então ele tem realmente um aroma bem canforado que lembra muito sala de espera de fisioterapia, tá? Então, às vezes, para uma massagem corporal, a pessoa pode sentir que está muito forte o aroma. Então, o que eu normalmente indico? Se for uma massagem corporal ou um óleo corporal que você queira usar, utilize algum outro um pouco mais relaxante e aí você usa localmente, só nos pontos onde você tem os seus desafios ali, aí sim uma concentração maior do Deep Blue. Aí você vai ter um efeito muito mais interessante e não vai ficar com aquele cheiro, aquele aroma tão forte e que às vezes pode incomodar se for para o corpo inteiro, tá? Mas é uma forma incrível de você utilizar. Então, para quem aí quer fazer um benefício local, é o que eu mais recomendo. E aí utiliza para o restante do corpo, né? Pessoa, por exemplo, que tem fibromialgia, eu sempre falo, usa nos pontos de gatilho, né? Quem tem fibromialgia sabe que tem os pontos específicos ali onde a dor realmente você aperta e ela dá aquele ponto que inclusive indica que você tem fibromialgia. Então você pode aplicar nos pontos de gatilho o Deep Blue e no restante do corpo você utiliza aí um óleo relaxante com outros óleos essenciais combinados ali para poder ter um efeito mais corporal inteiro. Inclusive também você, nesse caso, precisa fazer algum processo de uso aromático para trabalhar o emocional, porque a fibromialgia tem um disparo muito grande no emocional, então não adianta também ficar só na parte física, porque a parte emocional você precisa cuidar nesse caso específico. Então, são as dicas que a gente dá aí com relação, ou seja, Deep Blue, ou seja, outra coisa também, tomou uma pancada, né, luxou ali a região, para não ficar roxo, para poder também aliviar rapidamente a dor e você já ter esses efeitos de forma assim bem rápida e duradoura de alívio é o que há também. Então já tenha uma diluição do Deep Blue, você fala assim, é daqueles que é interessante você já ter uma diluição dele pronta para uso já ali no seu armarinho, porque aconteceu, você já corre lá e pega a sua diluição e usa. Pode ser tanto num vidrinho de gotejador, né, com aquele tipo gotejador mesmo, ou pode ser também num Rolon, que é muito prático para uso, você pode preparar o seu Rolon. A Doterra já tem até o Rolon já pronto, né? O Deep Blue Touch, que já vem pronto para uso, já diluído. Aí, se você quiser a praticidade, pode ser assim. Ou com um vidro de 5 ml dele, você pode fazer várias diluições e preparar vários Rolons aí e já tê-los prontos para uso. Então, aí você vai lá na hora da necessidade, já pega o seu Rolon, já pega o seu vidrinho, já passa, aplica na região, ou aquele ponto, às vezes, poxa, hoje tá sofrendo aqui, né, tá meio dolorido, abusei da postura, às vezes computador, né, às vezes os pontos onde você tá mais tenso e aí sente aquilo ali tudo travando no final do dia, é hora de você aplicar, então, uma diluição do Deep Blue e fazer uma automassagem. Se não tem ninguém para fazer uma massagem para você, né? Para fazer esse grande, maravilhoso favor que a gente tanto ama, que tem alguém que faça pra gente. Mas dá também para você fazer uma automassagem ali, aplicar e fazer que já vai aliviar bastante também esses pontos, tá? Então, primeiro que a gente falou do Top Blend aí é o Deep Blue. Agora vamos falar do próximo. Próximo da linha, On Guard. Gente, On Guard é outro divino. Quem é que fica sem On Guard nesse momento que nós estamos atravessando? Ninguém fica sem esse blend mais, né? A gente sabe que de todos os blends da Doterra, atualmente é o mais procurado, o mais vendido. Por quê? Devido ao grande potencial desse blend antisséptico, de limpeza e desinfecção, de purificação do ar, de superfícies,
mas também de dar suporte para o nosso sistema imunológico. Ou seja, esse é o blend que aumenta a nossa imunidade. Então, esse é aquele que não pode faltar quando a gente pensa de ameaças sazonais, tudo que você pode correr riscos ali, é esse blend que a gente utiliza. Esse aqui, inclusive, o aroma dele, o On Guard, é uma coisa de louco, né? Porque ele é delicioso, porque ele é uma combinação ali de cravo com canela, com casca de laranja, com alecrim, ou seja, ele é realmente muito aromático, muito agradável e assim, dificilmente alguém que sente o aroma do On Guard fala que não gosta, porque ele é muito, muito agradável mesmo. Delicioso, inclusive, e pode ser feito também uso interno. Então, esse é aquele que eu recomendo que se você precisa dar um up ali nessas questões da imunidade, precisa cuidar um pouco mais dessa parte, dar um suporte para o seu sistema imunológico, né? O que você vai fazer? Uma colher de mel puro, muito cuidado com a qualidade do mel que você utiliza também, tá cheio de mel fake por aí, né? Mas aí se você tiver uma boa qualidade de mel puro, orgânico, aí isso faz uma grande diferença também. Então, uma boa colher de mel com própolis verde. Própolis verde é ainda melhor do que o própolis comum, porque o própolis verde é o que tem maior poder antibiótico natural que a gente tem. E aí, se você coloca, então, numa colher de sopa de mel orgânico, né, mel puro, com 5 gotinhas do própolis verde e uma gota do On Guard, uma colherada por dia, maravilhoso, já te dá um suporte incrível aí para aumentar a sua capacidade de imunidade, tá? Então vale demais. E fora isso, de que outras formas a gente pode usar o On Guard? Pode colocar no difusor de ambiente. Então, por exemplo, se você está trabalhando no local onde tem outras pessoas circulando, ou se você recebe visita em casa, coloca lá o seu difusor de ambiente, coloca umas 4 gotinhas ali, né? Por exemplo, a gente tem aqui o Volo, mas tem aquele o difusor Pétala, né? Da Nuterra também, que é super prático, e aí você coloca ali umas 4 gotinhas do On Guard ali com a água e deixa difundindo no ambiente. Além de ficar um aroma muito agradável no ambiente, você está protegendo ali, purificando o ar, limpando, fazendo uma asepsia também, então, ou seja, é bem legal de você usar no difusor de ambiente. Então, assim, para esses momentos de trabalho durante o dia ou de visita, para deixar na cozinha, inclusive, porque como ele tem esse aroma gostoso de casca de laranja, com cravo, ele combina muito com a cozinha, então fica um aroma muito gostoso. Até pegando esse gancho do aroma bom para a cozinha, você pode utilizá-lo também para produtos de limpeza na sua cozinha, fazer uma combinação ali de vinagre de álcool ou álcool de cereais e colocar algumas gotinhas do On Guard para limpar bancada de pia, para limpar ali todos os utensílios que você tem, sem ser tóxico, né? Sem ser contaminante. Então é bem legal você ter um recurso natural ali que realmente limpa, que realmente desinfeta, e além de tudo você ainda tem esse benefício aí que a gente fala que é o uso indireto da aromaterapia, né? Então, todas as pessoas da sua família que estiverem circulando naquele ambiente, elas estão se beneficiando daquele aroma, ou seja, com isso se beneficiam também do poder aromático dos óleos, que aquelas moléculas ali vão penetrando pelo sistema olfativo, e com isso também você tem o benefício terapêutico daquele uso. Então é uma forma bem legal de você inserir aí no seu dia a dia, uma forma indireta de você ajudar as pessoas que você tem contato em casa, na sua família, enfim, com esse tipo de uso. Outra forma bem legal, gente, experimentem fazer, por exemplo, um bolo e pingar umas gotas de On Guard na massa. Isso você pode tanto ter uma diluição pronta, porque aí você protege mais ali o seu On Guard para que ele não volatize muito na sua forma, né, no seu bolo. Mas ele vai, realmente isso que a gente fala é o uso culinário, né? É diferente, não é especificamente o uso terapêutico, ele é um uso mais culinário do blend, mas ele vai ficar ali, marcar, vai saborizar, vai aromatizar. E tem realmente, se você colocar, por exemplo, uma diluição ali no óleo de coco com açafrão e pingar algumas gotas do óleo de coco com açafrão, misturar na massa, na hora de ir pro forno, ele vai dar uma encapsulada ali nesses óleos vai impregnar na massa e ele vai ficar, você vai perceber que a cozinha fica
inundada daquele aroma divino do On Guard na hora que você está assando o bolo e o sabor permanece. Você vai sentir depois o sabor incrível que fica no seu bolo. Então é uma forma bem legal de você utilizar On Guard. Depois façam e me contem como que fica gostoso isso, porque dá um diferencial incrível também. Então você pode utilizar, como eu disse, de forma culinária, você pode utilizar aí, se for utilizar de forma tópica na pele, também pode. Nesse caso diluído, a gente tem óleos bem fortes ali, então não façam uso do On Guard puro direto na pele, porque ele é bem concentrado, ele é bem forte. Então eu recomendo a diluição. Como eu disse, pode usar também de forma aromática no difusor pessoal também é uma boa se você não tem um difusor de ambiente e às vezes sai, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano, é uma forma também de se proteger. Coloca uma gotinha no seu difusor pessoal e tem ele sempre com você ali, de vez em quando inala, né, e deixa ele ali te protegendo também. Então é uma boa dica, uma boa forma de utilização. Se você tiver, por exemplo, questões relacionadas à garganta, rouquidão, garganta arranhando e tudo mais, faz um gargarejo com o On Guard. Incrível você fazer isso. Aí a dica que eu dou é a seguinte: coloca lá em água morna, não é água quente, é água morna, né? Coloca ali 2 gotinhas do On Guard em um copinho de água morna e vai fazendo gargarejo e expelindo, tá? Chegando ao último gole do copo, você não gargareja e já engole. Isso é uma dica que eu dou para quem tem normalmente questões relacionadas à garganta, tá? Isso resolve assim também de uma forma bem legal, um suporte incrível que você pode usar, um apoio aí para quem tem questões relacionadas à garganta. Pode fazer um enxaguante bucal também, e não é à toa que a gente tem o creme dental On Guard, justamente porque ele é incrível para isso, não só para o hálito, mas também para desinfecção, né? E prevenção de formação de placa e enfim. E então assim, eu acho que é bem legal esse recurso também de usar como enxaguante bucal. O On Guard pode ser feito uma receita muito interessante, que é você colocar, por exemplo, se você quer melhorar a qualidade da voz, ou como eu disse, né, questões relacionadas à garganta, e que também criança pode consumir dessa forma e que consegue consumir de uma forma bem legal, é você colocar em uma jarra de água, lavar bem uma maçã, fatiar essas maçãs, mergulhar essas maçãs nessa água, pingar 2 gotinhas do On Guard e misturar em 1 litro de água, tá? E aí durante o dia você vai tomando aquela água aos poucos. Vai tomando aquela água normal, então você colocou lá uma água, claro, uma água filtrada, né, e tudo. Colocou lá 2 gotinhas em uma jarra de 1 litro e uma maçã toda fatiadinha, com casca mesmo, tá? Bem lavada, de preferência orgânica, né? Então, se não muito bem lavada, coloca ali as fatias e deixa e vai tomando essa água. Quando a água acabar, você vai lá e come as fatias de maçã impregnadas já do On Guard. Então é uma dica muito legal aí. Lembra daquela coisa de que se você tem uma maçã por dia, o médico fica longe? Então é uma forma bem interessante de você fazer esse up nessa forma de utilização aí, de consumir a maçã com um grau extra ali de saúde e bem-estar para você, tá? Experimenta fazer isso, que aqui, por exemplo, meus filhos consomem numa boa, então não fica ruim, tá? Não fica um gosto ruim e dá para consumir de forma bem tranquila e agradável, tá? Então podem fazer essa experiência ali, que é uma coisa bem legal de fazer com o On Guard também. Enfim, e se for, como eu disse, fazer uso tópico, faça uma diluição. Se precisar aplicar na parte externa da garganta, pode. Na sola dos pés é sempre adequado você utilizar, porque eles também ali vão fazer a absorção transdérmica, né? Cai ali para um efeito sistêmico, então você tem ali um efeito no organismo todo, vai cair na corrente sanguínea. Então são várias formas de utilizar o seu On Guard. Só evitaria um pouco se você tem questões ligadas à insônia, por exemplo, o uso mais à noite, antes de dormir. Então não é um blend, por exemplo, adequado para você colocar no difusor no quarto à noite, porque tem óleos essenciais mais estimulantes. Então se por um acaso você tem problema com insônia, não vai ser adequado para você fazer esse uso à noite. Dê preferência para usar de manhã, durante o dia, até o meio da tarde ali, finalzinho da tarde, mas à noite você já dê preferência para outros óleos essenciais. O On Guard é mais estimulante, tá bom? Vamos passar para o próximo? Aí nós vamos falar de mais um dos top blends, vamos para o terceiro agora, que é o nosso Brief. Esse aqui é incrível, eu já falei várias vezes
que esse blend é um dos motivos de eu fazer parte de doTERRA, porque esse aqui eu tenho uma história incrível com ele de benefício, porque eu sofria muito, muito com questões de via respiratória e o meu filho também. Então, são casos diferentes, no caso dele que sofria com bronquite, então passou por vários processos aí antes de conhecer o Brief, de precisar correr para o hospital para fazer inalação, aqueles casos que todo mundo que tem criança com bronquite sabe que a gente passa e que a mãe fica apavorada com a dificuldade da criança respirar, né? Não tem nada que nos dê mais aflição do que ver o filho da gente ali com dificuldade de respirar, fazendo esforço para conseguir respirar. Então, isso foi incrível, porque desde a primeira vez que eu utilizei o Brief nele, tanto uso tópico ali na região do peito, nas costas, na sola dos pés, quanto passei a colocar no difusor de ambiente à noite, deixando ele no quarto, dormindo com o Brief durante a noite com o difusor de ambiente ali, quando tem casos que está ameaçando, né, uma questão de via respiratória ali, acabou completamente esse problema. A gente nunca mais voltou a ter crises de bronquite com ele. Então, assim, foi uma coisa assim surreal que realmente mudou da água para o vinho. Então, assim, o Brief é aquele que tudo que você pensar de via respiratória, recorra a esse blend, porque ele é o grande suporte de vias aéreas, não somente superiores, mas também pulmonares. Então, se você quiser um efeito mais direto nessa questão, você vai aplicar então o uso tópico diluído na região do peito e região das costas. Muita gente esquece que a parte do pulmão reverbera muito nas costas e acaba aplicando somente na região do peito. Eu sempre falo, olha, aplica nas costas, principalmente se for criança, faz uma massagem circular ali na região das costas e dá um taponamento. Faz esse movimento de taponamento depois de aplicar, porque você ajuda a soltar muco, ajuda a liberar. Também, se você fizer essa batidinha aqui na região do timo, você ativa também esse processo de defesa do sistema imunológico. Então, é um recurso muito legal. E aí, se você, então, precisar de qualquer coisa voltada para vias respiratórias, lembrem do Brief, tá? Ele é aquele suporte que vai ser incrível. E aplica também na sola dos pés, inala, pinga uma gotinha na mão puro e inala. Uma coisa muito legal da gente usar agora, por exemplo, nesse período que muita gente está utilizando muito máscara, é fazer uma diluição dele no soro fisiológico, colocar num spray e aplicar na máscara, tá? Você pode borrifar na máscara e colocar a máscara em seguida, porque ele vai aumentar a sua capacidade respiratória, não só te proteger, mas também ao mesmo tempo ele aumenta realmente essa questão das suas vias respiratórias. Então potencializa muito e ajuda demais, né? Porque a gente acaba ficando com essa questão de máscara, né? A gente fica num retorno ali de respiração que não é legal pra gente. Então o Brief ajuda muito, tá? E aí você pode então fazer o uso aromático, como eu disse, então pode tanto colocar no difusor, quanto pode fazer essa forma de uso também no difusor pessoal, pingar uma gotinha na mão, pingar em um lencinho de algodão, por exemplo, e ter por perto, e de vez em quando você inalar direto do lencinho, porque às vezes você tá fazendo alguma coisa e não pode ficar com a mão, às vezes suja a mão e tal. Então, para não ter esse problema, um recurso bem legal é você pingar em um lencinho de algodão, umas 3 gotinhas, e aí ter o lencinho por perto. De vez em quando você pega o lencinho e inala. Ajuda muito, muito a trabalhar essas questões respiratórias também. Então, por exemplo, como eu disse, no meu filho foi a questão da bronquite, e no meu caso, por exemplo, foi a questão da rinite, porque eu era daquelas que sofria muito, muito com esse aspecto. Porque era daquelas que ficavam andando com rolo de papel toalha do lado ali quando virava o tempo. Então, não só quando dava, tipo assim, tá calor e de repente virou pra chuva, pronto, era o dia inteiro espirrando aquela coriza terrível. E aí, você sabe, quem já sofreu com isso ou sofre sabe o sofrimento que é isso, né? Então, nunca mais eu precisei ter esse tipo de problema, nem quando a gente acaba sendo exposto a poeira, a mofo e tal, que a gente já sabe. Então, o primeiro espirro, quando vem, a gente já, opa, Brief agora, socorro. Porque aí não dá, já corta ali daquele momento e já não dá prosseguimento mais. Então, é assim, é um blend que eu não fico sem mesmo. Esse aqui é aquele que você vai recorrer, então, para vias respiratórias, tá?
também não é adequado para uso interno, tá bom? Esse aqui é um blend de preferência para uso aromático e tópico. Claro que a gente vai dar uma atenção especial ao uso aromático porque a função dele é via respiratória. Então, quanto mais você usar de forma olfativa, mais eficiente ele vai ser. Mas também, como eu disse, você pode fazer o uso tópico diluído dele, que vai ser bem legal também. Oi, Clarice. Quanto de soro fisiológico? Depende, você pode colocar num spray, né? Depende do tamanho do seu spray. Então, normalmente você faz um borrifador pequenininho, só fique atento ao seguinte, se você tiver o spray em vidro, ótimo, você não precisa nem se preocupar, principalmente se ele for âmbar, tá? Agora, se for aquele sprayzinho de plástico, observa se embaixo tem o símbolo do número 1 dentro do triângulo, para mostrar que aquele frasco é resistente ao óleo essencial. Porque se for esses, às vezes, de lojinha de R$1,99, aqueles sprayzinhos muito fraquinhos, né? O que vai acontecer? O seu óleo essencial vai interagir com o plástico e aí vai contaminar o seu soro fisiológico com o óleo essencial e aí, ao invés de ser benéfico, vai ser prejudicial, tá? Então, observe se é vidro ou se é um spray que a gente chama de P1, né? Que é mais resistente aí aos óleos, tá? E aí, então, o brief é essa maravilha que eu disse. Agora vamos passar para o top 4 já, que é o nosso blend Zengest. Gente, esse daqui, se você pensar em qualquer processo ligado ao sistema digestivo, suporte para o sistema digestivo, é esse aqui que você vai lembrar rapidamente dele. Então, qualquer coisa relacionada a estômago, intestino, tipo assim, comeu alguma coisa, não caiu bem, tá pesando o estômago, tá estranho, azia, queimação do estômago, então assim, má digestão, tudo você pode resolver claramente com esse blend Zengest. O que você faz? Uma gotinha ali em um copinho de água, porque ele é muito adequado para uso interno também, inclusive porque o objetivo dele é para sistema digestivo, então é bem inteligente que você dê preferência ao uso interno no caso do Zengest, porque a eficiência dele vai ser maior. Pode ser feito em um copinho de água, você toma ali, depois coloca mais um pouquinho para aproveitar e só realmente a água como veículo, porque a gente sabe que ele não vai ser diluído em água, né? A água, na verdade, está sendo só um veículo para que você consiga engolir mais facilmente, porque às vezes pingar direto na língua ou sublingual vai ser forte, nem todo mundo se agrada da experiência ou do sabor dele totalmente puro, direto na língua, tá? Então, se você quiser ficar de uma forma mais fácil, você pode colocar então num copinho de água, tomar e depois mistura um pouquinho a água para aproveitar o que fica nas bordas, né, do copinho ali. E aí você toma sempre de vidro, tá? Quando eu falo copinho, não é copinho de plástico, por favor. Então, quando eu falo copinho, é um copinho pequeno, porém de vidro. E aí você vai fazer essa utilização. Outra forma bem legal, no caso do Zengest, de você fazer a utilização, é colocá-lo em cápsulas. Então, se você tiver qualquer questão, principalmente ligada a intestino ou processos mais delicados ligados aí ao estômago, qualquer desafio que você tenha ligado a essa questão, que você precise de um suporte para o seu sistema digestivo, é ao Zengest que você vai recorrer. E aí, o que você faz? Você pode ter lá a cápsula vegetal, onde você monta a sua cápsula, né? Eu sempre falo que mesmo sendo em cápsula, é importante você completar a sua cápsula com óleo de coco com açafrão, que é o nosso óleo dourado, que todo mundo que já acompanha aí o meu trabalho sabe que é o que eu mais recomendo para se fazer uma diluição para uso interno. Por quê? Porque também o óleo essencial puro, direto ali na cápsula, pode ser um pouco forte para o seu estômago. Então, faça a diluição também no óleo vegetal, nesse caso, o óleo dourado, que é o óleo de coco com açafrão, porque o açafrão também potencializa o efeito, porque o açafrão a gente sabe que tem benefícios anti-inflamatórios, então também vai potencializar o seu resultado e é maravilhoso, principalmente por causa da curcumina presente no açafrão, vai ter um efeito incrível no intestino. Então, se tiverem questões relacionadas a colites, né, relacionadas a processos intestinais, é interessante que você dê preferência para o uso em cápsula vegetal, tá? Então, monta sua cápsula, utiliza assim, toma a cápsula, 2 gotinhas do Zengest, completando a cápsula com óleo de coco com açafrão, fecha a cápsula e ingere a cápsula. Então, você faz o que com isso? Você consegue deixá-lo chegar mais próximo
possível do sistema que você tem interesse, que ele atue mais diretamente ali. De uma forma ou de outra, vai cair na corrente sanguínea e vai ser direcionado para lá. Mas a potência dele em cápsula para questões específicas, nesse caso, deixá-lo um pouco mais eficiente, mais direcionado ali no efeito em cápsula, é bem legal você utilizar. Mas se for uma reação também mais momentânea, local, como eu disse, com o estômago, você também pode fazer uma diluição dele e aplicar na boca do estômago, na região ali abdominal, sempre em movimentos circulares, sentido horário. Eu sempre falo do sentido horário, que é o sentido do movimento peristáltico, né? Então você, por exemplo, tem prisão de ventre, tem questões ligadas aí à dificuldade do funcionamento do intestino. Tudo que você aplicar com massagem na região abdominal, é interessante você fazer movimentos circulares e sempre no sentido horário, porque é o próprio sentido do funcionamento do seu intestino. Então você facilita bem ali a absorção e a forma de uso também, tá? Então, você pode usar dessa forma tópica diluída, pode fazer então o uso interno, como eu disse, como eu sugeri aí, e pode utilizar outros veículos também, como eu disse, pode utilizar também no mel, pode utilizar em iogurte, algum veículo que seja interessante para que você consiga ingerir de forma tranquila, tá bom? E pode também fazer o uso aromático. Vamos supor quando é que ele vai ser interessante o uso aromático. Se você tem, por exemplo, náuseas, enjoos de viagem, né? Pessoa, tanto adulto quanto criança, que tem dificuldade, porque, tipo assim, mal pegou a estrada, já começa a ter aquele enjoo, aquela sensação de náusea, de vertigem. Então, ele vai ajudar muito a dar esse equilíbrio também. Então, é um que você sempre tem que levar com você na bolsa para uma viagem, porque a qualquer momento, ou você mesmo vai precisar, ou alguém que está com você e você pode socorrer de uma forma bem interessante, bem rápida ali, que ele ajuda demais. Até mesmo questões onde a pessoa tem, por exemplo, aquelas náuseas de labirintite, e principalmente aquela labirintite de fundo emocional, o Zengeste atua muito nesse caso, porque inclusive tem hortelã-pimenta nele, que a gente recomenda quando são esses casos. Então, essa náusea de vertigem também, ele alivia rapidamente através do uso aromático. Pode fazer uso interno também nesse caso, mas o uso aromático é bem interessante para justamente dar um alívio naquela questão da vertigem, tá? Então, assim, pensou em sistema digestivo, é o Zengeste, ok? O próprio nome dele já vai te ajudar a lembrar disso e uma forma bem legal de você utilizar também, ok? E agora vamos falar sobre o nosso último top 5 ali dos nossos blends, que é o Balance. Gente, esse aqui é uma paixão. Eu amo o aroma desse blend. Ele é realmente uma delícia, uma combinação incrível de aroma que tem aqui. E o próprio nome já fala. Qual é a função principal do Balance? Equilíbrio. Então, ele é aquele blend para gerenciamento de estresse. Se você tá fora do prumo, né? Tá aqueles momentos ali onde você tá precisando de serenidade, de tranquilidade, de voltar para o centro, tá precisando de equilíbrio em qualquer aspecto ali da sua vida, precisa de retorno ao equilíbrio. Eu recomendo muito para pessoas, por exemplo, que têm fundos de bipolaridade, sabe aquelas pessoas que são aquele tobogã de emoções? Então, uma hora tá alegre demais, então tá muito eufórico, depois despenca de repente para uma tristeza profunda, para um mau humor, para uma depressão, para questões assim, ou seja, aquele tobogã e que você nunca sabe direito com que pessoa que você tá lidando naquele momento, porque às vezes você tá, uau, incrível, demais, e daqui a pouco, eu não sei mais o que eu quero da minha vida e etc. Então, esse tipo de pessoa, o Balance é fundamental, ajuda demais a trazer esse tipo de equilíbrio. Aqueles períodos do mês também onde a mulher tem aquele processo de TPM e que fica mais com essas questões de mau humor, irritada demais, é hora de puxar a força ali do Balance também. Se precisa renascer das cinzas, vamos dizer assim, né? Tá aquela pessoa assim, sentindo a última... Eu brinco que é a questão da última fatia do pão de forma, né? Tá se sentindo a última fatia do pão de forma. Ninguém quer, nem quero nada. E eu tô sentindo aquela arrasada ali. Você precisa trazer força de onde você não tem, o Balance também. Então, ele vai resgatar aquela fortaleza e vai chamar, seja lá onde ela esteja, naquele fundinho seu ali, o Balance traz de volta.
Então, o Balance é um blend incrível, também não é adequado para uso interno. Então, não queiram tomar Balance para resolver, porque não é adequado, tá bom? A principal função dele, tanto para uso tópico, mas principalmente uso aromático. Por quê? A gente vai lidar muito aqui com questões de fundo emocional, de equilíbrio mental e emocional. Se o nosso foco é mais o equilíbrio mental e emocional, então é para o Balance que a gente vai recorrer. Então é o uso aromático, tá? Porque a gente vai ter ali um alcance pelo sistema olfativo, a gente vai direto para o sistema límbico, então ele vai realmente atuar diretamente onde a gente tem a intenção. Então o alívio é mais rápido. Inclusive, é um blend que eu adoro colocar no difusor à noite. O Balance à noite no quarto, deixando ele difundindo, além do aroma ficar muito gostoso, você já faz aquele processo de gerenciamento do estresse. Às vezes você teve um dia mais difícil, mais puxado, né? Muita atribulação, muitos problemas a resolver, muitas questões, pique às vezes muito acelerado, e aí você deita e a cabeça tá pilhada, sabe quando tá listando, tá muita coisa na mente, tá muito agitada a mente, então o Balance vai te ajudar a ter aquele sono de processar de forma saudável tudo aquilo que aconteceu no seu dia. Então ele ajuda na sua higiene mental durante a sua noite de sono. Então o Balance é um que eu recomendo bem e que eu vira e mexe eu faço recurso de utilizá-lo à noite no difusor. Além de tudo, como eu disse, o aroma dele é bem gostoso. Outro que eu sempre falo é o Adaptive, né? Esse Adaptive é incrível para gerenciamento de estresse também. Então, e o aroma também é outro que é divino. Então eu hoje intercalo muito entre eles. Tanto entre o Balance, o Adaptive e o Serenity. Eu fico meio que intercalando entre os três. E assim, é incrível a noite de sono reparadora que a gente tem. E como que a gente acorda muito mais disposta no dia seguinte. Tende a não ter, assim, sono conturbado. Sabe aquela coisa de você não ficar ali se mexendo, não ter pesadelo, não ficar com sono agitado demais. Então, você consegue realmente apagar, né? Ter aquele sono mais reparador, um sono mais tranquilo, profundo. Trabalhar o que precisa ser trabalhado, aonde tem que trabalhar e volta com a carga toda para começar o seu dia. Então o Balance é incrível aí para suporte emocional, de equilíbrio mental e emocional. Então pensou nesse tipo de equilíbrio, é o Balance que vai te ajudar. Então, gente, falamos aí de 5 blends tops. Vocês viram a quantidade de funções que a gente tem com essa quantidade de blends. Então, esses 5, fala sério pra mim se tudo que acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, eu não citei de alguma forma aqui. Então, a gente tem várias opções ali desses 5 para recursos, para tudo que acontece no nosso cotidiano, tá? Oi, Clarice, se posso usar 2 blends à noite? Olha, essa questão de misturar blend é uma questão que normalmente gera uma polêmicazinha e eu sou avessa a complementar blends com outros blends. Por quê? Se a gente parte do princípio que um blend, principalmente esses blends da doTERRA, já são compostos por uma riqueza muito grande de óleos essenciais. Tem blends aqui que tem 7, 8 óleos essenciais em um blend só. Então imagina você pegar um blend que já é essa potência e misturar com outro blend que também é uma outra potência. Então eu acho um excesso muito grande de óleos essenciais para você utilizar uma vez só. Então eu abro uma exceção às vezes para você complementar alguns blends com um óleo essencial que venha a potencializar. Por exemplo, eu vou dar uma dica do Deep Blue. O Deep Blue não tem copaíba nele. E o copaíba, ele é fantástico para várias questões que são ligadas aos efeitos do Deep Blue. Então, eu normalmente falo que colocar o Deep Blue com copaíba, você está potencializando o Deep Blue, agregando um valor incrível ali e ainda, se é possível melhorar o Deep Blue, é possível melhorá-lo com o copaíba. Mas eu não juntaria o copaíba, o Deep Blue, por exemplo, com outro blend. Eu colocaria apenas o copaíba com o Deep Blue. 2 blends eu acho que realmente é excesso. Então, por exemplo, algum outro blend que você queira colocar o olíbano, né? O olíbano é um que soma demais também, porque ele vem sempre potencializando, reverberando. Então, se naquele blend que você vai utilizar não tem olíbano e você acrescenta uma gota do olíbano ali, você vai aumentar muito a potência dele de forma muito benéfica. Aí tem sentido. Agora, você colocar 2 blends juntos, eu acho realmente que é exagero e é desnecessário, né? Então, um blend você já vai ter um efeito legal.
O brief, por exemplo, você misturaria com o quê? Né? O que seria mais necessário ao brief? Porque ele já tem, com a função dele, que é para a via respiratória, ele já tem os melhores óleos essenciais presentes nele. Uma forma também de potencializar o brief, a única que eu veria seria justamente o copaíba de novo. Por quê? O copaíba é mucolítico. Então, ele vai ajudar a soltar, a desprender o muco, né? Anticatarral. Então, ele vai ajudar, ele pode potencializar nesse caso. Então, seria a única forma. Mas colocar 2 blends juntos, então eu já não colocaria, ok? Então, a gente falou aí dos 5 blends. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Para quem chegou agora, não pegou a live do início, vou disponibilizar lá no meu canal no YouTube. Para quem está assistindo pelo canal do YouTube, eu faço essa live toda quinta pelo meu Instagram. Então, eu sempre deixo agora disponível lá no YouTube para que vocês possam não assistir, não somente assistir de novo ou assistir se pegou começado, quanto depois compartilhar com as pessoas que vocês acham que precisam aí desse tipo de informação e querem mais saúde, mais bem-estar, mais qualidade de vida através dos óleos essenciais, tá bom? Gente, então o que acontece? A gente falou sobre o trio semana passada, né? Os 3 óleos essenciais do trio top, que foi lavanda, hortelã-pimenta e limão siciliano. Esse tá aí no canal do YouTube, podem procurar, que esse eu já falei sobre esse trio incrível. Hoje, a gente falou sobre os 5 tops, que são os 5 blends principais que fazem parte desse kit que tá aqui atrás de mim, que é o Living Brasil. Então, nós já falamos aqui, acabamos de falar, na verdade, se você junta a live dos 3 com mais essa de hoje, nós falamos de 8 óleos essenciais presentes no kit Living Brasil. Vão ficar faltando 4. E aí já me pediram, então, para complementar e na próxima live a gente fazer uma live de completando o kit Living Brasil. Aí vocês vão ter as 3 lives aí, que é uma aula para vocês saberem usar o kit Living Brasil de forma eficiente aí e podendo ter, então, essa ferramenta incrível, que são os 12 óleos principais da doTERRA aí disponíveis pra gente, tá bom? Então, fica tranquilo, espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo aí. Agradeço demais vocês. E na semana que vem, então, fica combinado que eu farei sobre os completando o kit Living Brasil, sobre os 4 que ficaram faltando ali, né? Quais são eles? Então, vamos lá. Vamos falar de melaleuca, que nós não falamos dele ainda. Vamos falar de copaíba, que acabamos tocando no assunto dele, mas há muito para se falar sobre copaíba. Vamos falar de tangerina e vamos falar de frankincense, o olíbano, tá? Então, esses 4 a gente fala na semana que vem e aí vocês ficam com o material completo aí sobre o kit Living Brasil, ok? Gente, gratidão, muita luz, paz e bem sempre. Um beijo grande e se quiserem comentar, colocar dúvidas, eu respondo pelo canal do YouTube também, tá? Coloquem nos comentários que eu respondo. Se quiserem dar sugestões para lives, eu tô aceitando também, pra gente ter sempre temas que interessem a vocês, tá? Gente, gratidão e até a gente fica por aqui. Tchau, tchau!